Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis, Michele Decorações, Agrimec Implementos Agrícolas, Fadisma, com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, íntegra e inovadora, Direito e Ciências Contábeis, Fadisma, 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Olá, eu sou João Ricardo Vargas e estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública, agradecendo sempre o seu apoio, a sua sempre companhia muito gostosa conosco. E hoje eu quero fazer aqui, aproveitando uma homenagem na abertura do nosso programa, ao carinho que sempre nós recebemos nas ruas da cidade, mas então através deste carinho que eu quero fazer, que seja extensivo a todos vocês, que é mandar um abraço para a Richelle Brasil e Matheus Beck. A Richelle e o Matheus, os pais deles é a senhora Fátima, da família do senhor José Tavares, que é um militar da reserva da base aérea. Tavares, muito obrigado pelo carinho, essa família bonita que tu tens. Parabéns para os filhos, enfim, muito obrigado pelo carinho de vocês. A Richelle e o Matheus Beck. Um grande beijo no coração de vocês. Hoje nós estamos aqui nos estúdios da TV Santa Maria, canal 19 da NET, com mais essa edição e ainda no mês de abril comemorando os 4 anos do programa Cidadania e Segurança Pública, que também eu agradeço todo o carinho que nós recebemos durante o mês de abril nas felicitações dos 4 anos do nosso programa. E agradecer justamente a direção desta casa que nos proporciona o cinegrafista, o editor, enfim, toda a equipe que faz com que o nosso programa chegue até a sua casa. Hoje estamos, como disse aqui nos estúdios, com os professores. O professor William Fonseca, que é da Engenharia Acústica da Universidade Federal de Santa Maria, e também o Ricardo Antônio Rodrigues, que é professor de Filosofia do Instituto Federal Farroupilha. Os 2 professores estão aqui conosco porque esta semana nós estaremos fazendo uma conscientização. E essa conscientização tem como dia 27 de abril, que é o Dia Internacional de Conscientização sobre o Ruído. Ruído que, ao longo do tempo, vem aumentando diante do crescimento desordenado da nossa vida aqui nas cidades, enfim, aonde nós vivemos. E nos chamou a atenção este assunto e nós convidamos, então, essas 2 pessoas que são autoridades no assunto para nós batermos um papo aqui sobre tudo isso e quais os objetivos a serem alcançados. Professor William, primeiramente eu vou iniciar contigo, tá? É engenheiro acústico, né? Muito obrigado, William, obrigado, Ricardo, por estarem aqui conosco. Nós temos sempre como objetivo nós levarmos situações bem práticas, né, para os nossos telespectadores. Então eu agradeço aqui a presença de vocês dois, né? E nós falarmos um pouquinho, William, como que surgiu, né, a chegada até Santa Maria, como nós estávamos falando antes de iniciarmos o programa, como se estabelece aí o dia 27 de abril como o Dia Internacional de Conscientização sobre o Ruído. Exato. Bem,
esse dia é um dia símbolo, né, de conscientização. Ele foi criado já há bastante tempo, tá? Ele foi criado nos Estados Unidos e ele acontece mundialmente, assim, em vários países, várias cidades. Bem, em 2008 ele começou a acontecer no Brasil, tá? Na época, um outro colega de Florianópolis que trabalhava com acústica trouxe, porque ele veio da Alemanha e já tinha na Alemanha, começou a trazer para cá e começou a falar com os colegas, mobilizar, e a gente começou a ver, né? E desde então ele foi crescendo bastante, tá? Bem, em 2009 foi criado o curso de Engenharia Acústica aqui na UFSM, que é o primeiro e único, por enquanto, do Brasil. É muito recente, né, William? É muito recente. A gente tem aí a segunda, terceira turma para se formar. Uhum. E com a criação do curso veio o INAD, a gente mantém a sigla do inglês, que é o International Noise Awareness Day, tá? Porque todo mundo veicula a sigla em inglês, então a gente manteve. E veio para Santa Maria junto com o curso, né? E em Santa Maria começou a caminhar junto com o curso, sempre fazendo aí uma cooperação entre a fonoaudiologia e a engenharia acústica. Claro, a gente ataca um pouquinho mais a parte técnica, elas um pouquinho mais de saúde, né? Mas a gente tem uma cooperação muito boa, muito valiosa. E a partir do INAD de Santa Maria, depois foi instituído a Semana Municipal de Conscientização sobre Ruído, que é a última semana de abril, para coincidir com o dia símbolo, que é o dia 27, que tradicionalmente é a última quarta-feira de abril. Uhum. Tá? Então, anualmente, eu participo também da Comissão Nacional, né? Então a gente ajuda, faz material gráfico para todo o país poder acessar o site, pegar o material, utilizar, colocar os apoiadores locais e fazer a conscientização, fazer as suas atividades locais. Então a gente tem desde empresas, que tem um fonoaudiólogo da empresa, que faz atividade na empresa. A gente tem a base, por exemplo, que está intensificando as atividades na base agora, eles também estão em contato. A gente tem escolas, condomínios, outras universidades. E a gente deixa livre e o pessoal entra em contato, pega o material, produz. A gente põe no site, é bastante legal, bastante cooperativo. William, o que a gente vê então assim, diante como que vem acontecendo, né, todo este progresso, e nós, sem dúvida nenhuma, nós estamos convivendo cada vez mais, né, com a situação ruído. Diante dessa situação que eu falei, né, qual o diagnóstico que vocês fazem aí nesse curto período? Bom, a gente fala do ruído e às vezes é um pouco abstrato, né, o que é ruído, né? Mas ruído é sempre uma informação extra que a gente não está interessado. Então eu sempre dou o exemplo, né? Para a vovó que vê a novela, o netinho escutando música, a música é o ruído. É o ruído. Para o netinho, a novela é o ruído, né? Então não é só um barulho, às vezes é uma música. Esse exemplo é muito interessante, porque acaba segundo o interesse de cada um. Exatamente. Então o ruído é uma informação que a gente não está interessado. E com relação à saúde, a gente tem uma preocupação muito grande, porque a gente acaba sofrendo dano se exposto a ruído de alta intensidade, só que a gente geralmente não sente dor. Então a gente fala que é um problema silencioso que vai acontecendo, né? O pessoal da fono ainda é um pouco mais enfático, né? Porque, bom, você fica exposto a, por exemplo, pode ser no trabalho, pode ser na festa, pode ser por N motivos. E daí quando você vai ver, já existe uma perda, né? Então acho que... E é bastante difícil, porque quando acontece a perda, dificilmente você tem como consertar isso, né? Então a gente... Na grande maioria das vezes ele é irreversível. Isso, é irreversível. Então a gente tem que ser bem enfático, às vezes até causar um pouco de até medo nas pessoas, para falar, olha gente, a audição perdeu, é difícil. E eu proponho uma experiência, assim, quando a gente vai na piscina ou no chuveiro e fica com a orelha tampada, que a gente fica meio surdo, agora imagina passar o resto da vida daquele jeito. Né? Então, um exemplo perfeito, verdade. Ricardo, qual é a tua participação dentro dessa situação toda? Primeiro agradecer o convite, né? Cumprimentar o professor William pelo trabalho que faz e o senhor também pela iniciativa. Dentro da filosofia, na minha área de pesquisa, que é a ética, a gente trabalha mais na questão preventiva. E quando se fala de conscientização, a palavra consciência do latim, cum iscire, significa saber junto. Remontando a ideia inicial da ética, o trabalho da vida coletiva, do bem comum, tem que ser pensado e construído coletivamente.
Então a gente percebe que hoje essa ideia do ruído que ele perpassa desde a diversão e também as atividades mais corriqueiras do nosso cotidiano, e a importância de a gente reconhecer o outro não como algo, mas como alguém. Então a ética, se a gente pensar, temos um filósofo judeu chamado Martin Buber, que ele fala: a nossa relação com o outro deve pressupor uma relação eu-alguém, e não eu-isso, ou eu-coisa, como a gente percebe. Então esse cuidado mínimo, a gente pode dizer de uma ética do micro, né, das pequenas coisas que a gente faz, até as coisas mais significativas, a preocupação com o outro também. E, além do nosso, como o professor falava, até as novas gerações é preocupante o contato que eles têm com o ruído, no sentido até de causar possíveis danos, né? Porque a gente tem uma ideia, por exemplo, na música, que a boa música é a música alta, e nem sempre a gente sabe que essa ideia de potência de som acaba até prejudicando a audição, né? Provavelmente nós seremos uma sociedade que terá bastante problemas futuros com relação a isso. Da minha participação vai no sentido de ter grupo de pesquisa, grupo de pessoas que estudam, justamente no sentido de prevenir, ou seja, para viver em sociedade a gente precisa construir perspectivas coletivas, abrir a palavra reflexão, né? Quer dizer, o que eu, enquanto cidadão, posso fazer para diminuir o ruído, o que eu, enquanto cidadão, posso também levar em consideração o outro como ser humano que tem suas expectativas, tem direito a sossego. E a gente sabe que, por exemplo, os países de primeiro mundo têm trabalhado muito essa questão do ruído, até porque a própria Organização Mundial da Saúde substitui hoje a poluição da água e do ar como uma das causas das principais doenças, colocando a questão do ruído, né? E nós parece que ainda não temos essa consciência tão acentuada, né, que perpassa pelas escolas, pelas universidades, mas sobretudo uma questão de cidadania. O que eu posso fazer enquanto cidadão para diminuir ou para evitar, né, o sofrimento do outro ou causar danos de algum modo, né? Ricardo, tu falaste numa palavra no início do teu pronunciamento, tu falaste numa palavra que está muito ligada a mim e que eu sou apaixonado, que é a prevenção, né? A minha história, evidentemente, dentro da Corporação Brigada Militar, desde dos bancos escolares da Academia de Polícia, a gente fala em prevenção, 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 né? E é muito bonito se trabalhar na prevenção, né? Porque nós vamos acabar evitando uma série de situações logo ali na frente. Então, esse trabalho de vocês preventivo, ele é fantástico, fantástico. E, aproveitando então isso, eu coloco aqui a situação do equipamento de proteção individual, que muitas vezes, na tua fala agora, Ricardo, me ocorreu que muitas vezes, William, nós temos uma situação cultural, sabe? Que você pensa, não, isso nunca deu problema para mim, não é agora que vai dar, né? Ou o meu pai fazia assim, o meu avô fazia assim, e isso não vai acontecer comigo, né? Então, é aquela história assim, de que eu acabo negando até o que uma autoridade competente está me alertando, né? E eu acabo levando tudo isso para o excesso, né? Então, um simples tampão nos ouvidos numa determinada atividade vai me dar uma autonomia, enfim, uma saúde, vai aumentar o meu índice de saúde. E isso tudo acaba não sendo obedecido no geral. E a pergunta fica assim, dentro dessa cultura que vocês estão vendo toda ela aí, nós estamos progredindo nesse sentido? Eu acho que tem crescido a parte mesmo de conscientização sobre a parte de proteção do trabalhador, né? Mais especificamente sobre o ruído, a gente tem vários aspectos, né? Existem pesquisas que, por exemplo, indicam que, claro, ele é necessário quando você está sujeito a um ruído de uma certa amplitude e tem intervalos específicos. Você não pode trabalhar 8 horas, tem que trabalhar 3 ou 4, dependendo... Sim, dependendo do grau, né? Isso, da exposição. Mas, por exemplo, a gente tenta trabalhar com 3 elementos, fonte, meio e receptor. Existem pesquisas que indicam que o trabalhador com EPI muitas vezes produz menos. Então, às vezes, a gente fala pro empresário assim, em vez de tratar na recepção, quem sabe a gente trata a fonte ou o meio, né? Porque, no final das contas, uma pessoa doente, uma pessoa que trabalha menos, é ruim para a empresa, ele tem que cuidar mais do trabalhador. E, às vezes, a gente tenta contornar isso trabalhando no meio, que é o meio da indústria, o chão de fábrica, o local de trabalho, ou mesmo a fonte, se a gente tem uma máquina ou algum tipo de outra coisa que a gente chama de controle de ruído na prática, né?
que é para a gente tentar ao máximo colocar o EPI, porque quando coloca o EPI sabe que tem as dificuldades de eles não usarem, deixarem só pendurado no ombro, né? A gente sempre fala esse tipo de coisa que é para usar, né? Não é para deixar pendurado, mas a gente sabe que o pessoal tem essa resistência a utilizar, fala, não tem problema. E como eu estava comentando, né? Esse problema de perda de audição é um inimigo silencioso. Quando a gente vê... se aperceber disso... Ele já passou. Então, a dificuldade, às vezes, é realmente chegar nas pessoas e mostrar. A gente até tenta algumas práticas, assim, na universidade a gente cria um som e a gente simula um som com perda de audição, né? Fala, você vai escutar assim, né? Para a pessoa criar aquela... Fala, opa, eu não estou escutando, parece que eu estou debaixo d'água, né? Porque às vezes é difícil a gente trazer essa parte do abstrato, da audição, do ruído, para você realmente entender, né? Porque é curioso, eu falo para os meus alunos, quando a gente chega numa fase madura de audição, né? Porque as nossas dimensões do corpo vão mudando. Então quando a gente chega na fase madura ali, a gente está começando a ficar bem treinado a escutar bem, é quando a gente começa a estragar a audição, né? Seja por... Então, a fase madura é justamente o ápice para... onde você consegue localizar bem as coisas, mas daí tem muita coisa que influencia, seja a parte química, a bebida, cigarro, influencia na audição, tá? De como você ouve, seja a festa, o trabalho. Então, eu falo assim, a hora que a gente chega no estado maduro, a gente começa a estragar, né, gente? Então, a gente tem que tentar cuidar, né? Porque uma vez perdido... É bem difícil consertar. Vocês sabem que, diante de tudo isso, e que me chamou a atenção desde o início, o ano passado, nós conversamos aqui nesse período, né, sobre esse mesmo tema. E dentro deste progresso todo que nós estamos vivendo aí, né, principalmente desse boom aí da tecnologia, enfim, o que nós vemos normalmente nas ruas é normalmente as pessoas com o fone de ouvido, né? E aí o sujeito tu passa por uma pessoa assim e tu acaba ouvindo o que está no fone de ouvido dela. Então imagina o som que ela está colocando ali. Diante desse aspecto, por isso que eu julgo o William e o Ricardo, de nós aumentarmos cada vez mais essa conscientização, né, fazermos uma repetição em cima disso, para as pessoas se darem conta disso. Porque sabe que a gente conversa com algumas, não, mas eu gosto de ouvir assim o som, né? Mas ela não tem, e ela, como vocês disseram, ela só vai se aperceber disso quando o problema já está muito grave. Né? Então, diante disso aí, tudo tem essa forma de agir, e principalmente do jovem, né, William? Do jovem. A exposição diária a esses fones, MP3, etc., é o que vai deixar ele com uma perda permanente, né? A gente sabe, a gente vai numa festa, a gente fica surdo por um dia ali e volta, né? Fica o tum-tum-tum, aquele do teu... tum-tum-tum, né, Ricardo? Um zunido, mas depois de 2, 3 dias, o seu sistema se recupera. Agora, a exposição diária e contínua faz com que você tenha uma perda permanente, né? E daí é o grande problema, a dificuldade de você ter que contornar perda permanente é basicamente o seu cérebro se acostumar a você escutar menos. Sim. Não tem muita saída, né? Então, isso é outra coisa, né? Digamos que os jovens chegam no estado maduro, né? Aí ele começa a usar o fone alto, né? Ele vai ficando surdo. E hoje em dia não são só os jovens, a gente está fazendo esse ano atividades em escolas, né? O INAD todo ano ele tem um tema e um lema. O tema desse ano é a escola, tá? Escola, é a escola. E já falando mais sobre esse assunto, né? A gente, a partir do tema, a gente chama os alunos, pega ideias e cria um lema, né? Então o lema desse ano é ruído, a solução está na educação, né? E Perfeito. Não é só educação na escola, né? É educação do dia a dia, de um respeitar o outro, de ver o horário de descanso, enfim, esse tipo de coisa. Sendo assim, tem a professora Valdete, da Universidade da Fono, que tem um programa, eu também tenho um projeto, tá? E agora a gente está fazendo essa semana atividade em 15 escolas, né? Então o pessoal está lá nas escolas fazendo palestra, fazendo conscientização. Eles estão levando também o sonômetro, que é o medidor, para mostrar para o pessoal. A gente está levando um experimento diferente também, que a gente chama de gravador bioauricular,
que é um gravador na posição das orelhas, que quando a gente grava com o microfone, é diferente de você gravar na posição das orelhas. A gente recupera a espacialidade do som, sabe? Isso, embora seja qualitativo, chama a atenção das pessoas, o medidor chama a atenção. Então, das escolas a gente está fazendo 6ª, 7ª série, ensino médio também, porque esse pessoal, hoje em dia, que está usando os aparelhos, eles estão começando desde cedo a ter problemas, e eles começam a ter problema na escola, de falar com um amigo, de ouvir a professora, e aí por aí vai, né, o problema de comunicação, Sim. que acaba sendo um problema muito sério, na verdade. Ricardo, como que está dentro do Instituto Farroupilha, esse trabalho todo está sendo bastante incentivado também? Nós temos um projeto agora que a gente começou sobre essa questão da condição humana, o trabalho e a liberdade, para discutir essas coisas. Inclusive tem um menino que é bolsista do CNPq, já mesmo sendo do curso técnico, para tentar levar. A gente está começando um projeto ainda a médio e longo prazo, justamente nessa direção, porque eu acredito que os mais jovens, as tecnologias hoje, o próprio Norberto Bobbio, um pensador italiano, ele diz assim, nem sempre as questões éticas e morais conseguem acompanhar a tecnologia. Sim. E hoje, mais do que nunca, quando fala disso, é do comportamento, né? Quer dizer, o menino ou a menina, ele ouve demasiadamente alto, ele vai perdendo a audição e vai aumentando porque ele não consegue ouvir. É por isso que eu falava antes da importância de a gente começar desde cedo a consciência ou a conscientização para que no futuro até essas pessoas tenham oportunidade de se comunicar, né? De poder serem ouvidos e ouvir os outros, e que se nós não tivermos um cuidado mínimo, no curto prazo eles vão ter problemas graves, né, da audição. Então a gente tem trabalhado nesse sentido, como eu falei, porque a ética ela tenta prevenir no sentido que a gente tenha comportamentos e escolhas, opções, que elas garantam um futuro melhor para todos, né? Claro que hoje a gente vê, eu andei assistindo os depoimentos das pessoas que são de alguma forma submetidas à situação de ruídos na cidade, a gente vê que entra mais essa questão da polícia, do direito, da lei, da punição ou não. Sim, por exemplo, se a gente pegar sim. algumas cidades do Brasil, estabeleceram, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, lembro agora, Torres, né, tolerância zero ao som automotivo nas praias, nas praças, etc. e tal. Eu sou otimista, acho que a gente não deve chegar a esse extremo da punição, só em casos, né, que as pessoas não tenham, de fato, esse entendimento. A gente deveria começar desde cedo que a pessoa não se colocasse em situação que ela pudesse se prejudicar e, obviamente, também não fizessem escolhas, né, e ações que prejudicassem o outro. É uma coisa mínima. A gente tem trabalhado ainda, é um projeto, como eu falei, a médio e longo prazo, mas a ideia é estender isso também junto com um projeto anterior que a gente tenha ligado a CAPES, né, sobre um projeto de filosofia sobre cidadania, justamente de chegar até as pessoas, como o professor William falava há pouco, de levar as pessoas a ter a convicção de que uma sociedade melhor depende de pessoas melhores, com desejo de viver em sociedade, desejo de conviver, né? Porque senão a gente cai no extremo da punição, da culpa. Sim, sim. E eu vejo que esse caminho é a última decisão, ou a última pauta que a gente deve ter enquanto vivermos em sociedade. É preciso trabalhar essas convicções, né? Que para viver em sociedade eu preciso abrir mão de alguma coisa, né? Ter a preocupação com o outro também, considerar o outro como alguém portador de direito, que merece meu respeito. E essas questões, por mais simples que seja, a gente está vendo que de algum modo na sociedade está se perdendo, né? De algum modo, de muitos modos, a gente está correndo o risco de inviabilizar a vida em sociedade, porque eu tento impor ao outro, tento impor à comunidade as minhas convicções, o meu estado de humor, aquilo que eu vejo como importante. Isso é muito perigoso, a gente, quando não consegue perceber que o outro tem direito a outras convicções, a uma outra experiência, né? Ricardo, tu estás falando então, né, na parte individual, né? Nós falamos no eu, quer dizer, são os meus interesses, né? E eu acabo deixando a situação coletividade um pouco de fora de tudo isso, né? Nós vamos fazer um intervalo e aí em seguida nós voltamos para nós fazermos então o segundo bloco e nós aprofundarmos um pouquinho mais, principalmente nós chamarmos atenção dentro desse aspecto, William, que tu falaste, dessa inserção nas escolas, né? Porque eu acho que pelo meio, tenho absoluta certeza, se nós atingirmos aí a parte escola, que fala então da educação e principalmente de uma faixa etária importante, nós vamos ter uma esperança bem
fortificada no futuro ali, porque essa gurizada aí vai acabar levando tudo isso, né? E atingindo os objetivos que vocês estão se propondo aí, tá bem? Bem, pessoal, você sabe que a forma como nós estamos vivendo hoje, né, e conversando aqui com o Ricardo e com o William, evidentemente nós vivemos, as sociedades estão cada vez mais grupadas, né? Hoje nós vivemos em grandes condomínios, enfim, é isso que eu quero conversar com eles no segundo bloco, e que, evidentemente, nós temos que pensar sempre na coletividade e, sem dúvida nenhuma, sem nos descuidarmos dos nossos atos, né? Então isso é muito importante. Então não saia daí, nós já voltamos. Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis, Michele Decorações, Agrimec Implementos Agrícolas, Fadisma, com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, íntegra e inovadora, Direito e Ciências Contábeis, Fadisma, 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Olá, estamos retornando com o segundo bloco do programa Cidadania e Segurança Pública. Muito obrigado pela sua audiência, sua companhia semanal aqui conosco no canal 19 da NET TV Santa Maria. Hoje, aqui nos nossos estúdios da TV Santa Maria, estamos com 2 convidados. Professor William Fonseca, ele é engenheiro acústico da Universidade Federal de Santa Maria, e o professor Ricardo Antônio Rodrigues é professor de filosofia do Instituto Federal Farroupilha. Vocês vejam que os dois estão interagindo e ajustando justamente o mesmo assunto, né, para nós atingirmos o objetivo de chamarmos a atenção da comunidade, porque estamos vivendo a semana e que culmina no dia 27 de abril, do Dia Internacional da Conscientização sobre o Ruído. O objetivo da campanha é conscientizar a população brasileira sobre o ruído e seus efeitos. Isso inclui conscientização sobre os efeitos do ruído na saúde, na qualidade de vida, no meio ambiente, bem como a conscientização sobre a responsabilidade de cada um em reduzir o ruído gerado pelas atividades diárias. Nós sabemos que é um assunto muito amplo. Nós estamos aqui com os 2 professores para nós debatermos justamente isso. Professor William, retornando, vamos conversar um pouquinho o que nós acabamos introduzindo durante o nosso intervalo. Hoje nós vivemos em Santa Maria, chamada Cidade de Cultura. Temos um público estudantil muito grande, e que acaba este público estudantil, jovens, né, com a sua plenitude de energia, né, e que evidentemente que tem que estarem aí
interagindo com a sociedade, aproveitando os seus momentos de folga do estudo, enfim, e que muitas vezes nós encontramos este atrito entre este público jovem com os moradores da cidade, né? Em determinados ambientes de comércio, o barzinho, a distribuidora de bebida, enfim. Como que vocês fazem esta avaliação do ruído que eles acabam produzindo, né? Porque nós temos ali, William e Ricardo, nós temos a situação do som automotivo, nós temos a situação de motocicletas e veículos com os seus escapamentos alterados, né? E que acabam produzindo um ruído muito grande, e evidentemente que os horários que são usados esse tipo de problema, que são principalmente acelerados, vamos dizer assim, este problema, são horários aí pós meia-noite, né? A partir da meia-noite o problema começa. E esse atrito, então, entre esses jovens e a comunidade, e que se estabelece exatamente no assunto que nós estamos falando aqui, que é o ruído. Bem, eu acho que é um assunto bastante delicado, né? Porque a gente tem que lidar com todos, né? O comerciante, o estudante, as pessoas, os moradores, viver em sociedade, comunidade. E eu acho que o que é delicado é ter um espaço de convívio dedicado, ou alguém que olhe para eles, cuide deles, né? Como a gente conversou no intervalo, a gente vai, por exemplo, solucionar um problema num bairro, eles vão aparecer em outro bairro e outro bairro. E é difícil porque muitas vezes em espaços internos existem algumas medidas para você barrar o ruído de dentro para fora. Sim, até são medidas, William, oficiais, né? Medidas oficiais. Que são, me fugiu a palavra, enfim, regulamentadas. Regulamentadas, né? Correto. Mas o pessoal, como às vezes tem R$20, né? Ele vai tomar sua geladinha. Olha, eu tenho R$20 para mim aproveitar o final de semana. Então às vezes ele vai ficar ali na rua, conversando com os amigos. E a gente sabe que o problema dos vizinhos, tem pessoa que trabalha no sábado, no domingo, na segunda, de ver as pessoas realmente mal, chorando, sem dormir. Pessoas já com uma certa idade. E porque a gente falou do ruído, problemas de audição, mas existem uns problemas extra-auditivos que é justamente a insônia, você pode ter problema gástrico, coração e realmente muitos outros. Isso são reflexos, William? São reflexos. A gente fala, são os outros efeitos ainda que acontecem em decorrência de você estar exposto ou ter situações de estresse com relação ao ruído, né? E, não sei, o professor às vezes quer falar mais sobre a parte do convívio, eu acho que a gente... E por isso que é importante, William, a participação do professor Ricardo, porque dentro dessa parte da filosofia aí, Ricardo, tem todo... E é justamente esse tema que tu estás debatendo mais, que é o fator coletivo, né? Então, assim, eu não posso... até nós falamos na parte do direito, né? O meu direito, ele termina justamente onde começa o teu. Mas nós temos que saber conviver com tudo isso, né? E aí, evidentemente, como eu falei para vocês durante o intervalo, o programa tem como grande objetivo dizer e mostrar para a comunidade que a partir do momento em que nós falharmos na parte de cidadania, vai dar um reflexo direto ou indireto na segurança pública. E nós transformarmos uma situação normal como uma situação de polícia, que muitas das vezes não é a missão da polícia, assim como nós estávamos falando no intervalo. Eu acredito que seja importante a gente tentar conciliar a dimensão técnica da dimensão ou da parte ética. Sim. E duas coisas têm que ser ponderadas aí. Por exemplo, o direito de quem trabalha, de um idoso descansar, de uma criança, às vezes a mãe demora um tempão para fazer a criança dormir e o ruído acaba acordando, todos esses transtornos que a gente acaba produzindo estresse, etc. e tal. Mas também mexendo um pouco com a questão do poder público, é importante a gente pensar em duas coisas, tá? Ter essa consciência de que a minha diversão não pode impactar na vida do outro, mas também a gente precisa pensar o que tenho visto em Santa Maria, que é uma cidade, talvez, eu não vou estimar aqui, talvez corretamente, mas deve ter mais de 100 mil estudantes, somando tudo, né? Esses meninos e meninas, eles também precisam de um espaço adequado, né, para se divertirem, para se encontrarem, para conviverem. O que a gente tem visto
tira da Fernando Ferrari e leva para a praça, tira da praça e leva para o outro lado. Tá, perfeito. Nós estamos transferindo o problema de lugar e o diálogo, porque a ética também pressupõe esse diálogo. Estamos fazendo um rodízio, né, Nós Ricardo? estamos trocando os vizinhos incomodados e os meninos de lugar. Nós devemos pensar, enquanto poder público, enquanto sociedade, um modo de que essas pessoas também pudessem ter acesso a um ambiente de segurança, de qualidade para se divertir e se encontrarem, porque a gente também não pode querer que as pessoas só trabalhem, só estudem, né? A vida não pode ser medida só por essas dimensões. E eu creio que há uma falha muito grande do poder público justamente nesse sentido, que enquanto sociedade a gente tem que pensar de forma madura, né? Como que nós podemos resolver isso? Oferecer opções, né, oferecer Ricardo? opções para esses meninos e meninas, moças e rapazes, né? Um espaço de diversão, né? Que essa diversão possa também dar um sentido bacana à vida deles e que as pessoas também possam, né? A gente está vivendo uma sociedade bastante intolerante, bastante autoritária, né? De ambos os lados, né? Daqueles que querem se divertir, o Gilles Lipovetsky, um pensador francês, ele fala que nós vivemos a era do vazio, que é a reprodução máxima dos projetos pessoais. Então, eu acho que precisamos sentar à mesa, né? E a gente percebe que a sociedade tem formado as pessoas para o individualismo. E isso então, esses projetos pessoais, desculpe ter te interrompido, esses projetos pessoais, tu voltaste novamente no eu, né, Ricardo? Sim. Quer dizer, eu penso em mim e o resto, não, mas é eu. Sim, a reflexão ela empreende as duas dimensões, do estudante que atrapalha com o ruído, mas também do cidadão que tem que pensar, ajudar a sociedade a resolver isso, né? Porque não adianta participar de forma ativa. Tirar o menino que está fazendo barulho ali na rua e colocar na outra rua que também tem pessoas. Sim, daí vai incomodar o outro, não é? Mas não está me incomodando mais. Por isso que eu digo que a gente não conseguiu ainda pensar de uma forma madura o problema, né? Tanto de acomodar. Eu vejo assim a dificuldade imensa, né, em Santa Maria de espaço para a diversão desses jovens, né? Que eles também merecem da sociedade, enquanto cidadãos e cidadãos, um espaço adequado e seguro para a sua diversão e conciliar também minimamente com o bem-estar das pessoas. E por enquanto o que eu tenho visto é a transferência do problema de lugar, né? E sem, de modo geral, considerar também as questões da diversão, da realização das pessoas também, nessa dimensão mais da convivência. Sim, né? sim. Isso é bem preocupante, porque nós somos uma cidade bastante grande e, no meu entendimento, não há espaço adequado para que os jovens se encontrem, se divirtam, sem que cause todo esse alvoroço que a gente já tem, né, percebido há um monte de tempo, causando sofrimento também para as pessoas que moram, mas mal-estar para o jovem, porque ele simplesmente é trocado de lugar toda hora. Não tem dúvida. Porque não tem espaço adequado para que ele possa se divertir. Não tem dúvida. William, dentro desta programação nas escolas, e depois naquele momento que tu falaste das escolas, sim, eu ia te fazer a pergunta, envolve escolas do município e também do estado? Exato. Dos dois? Dos dois, incluindo também o colégio técnico da universidade. Também o técnico agrícola da universidade. Exato. Então, tem uma faixa, acho que assim, é bastante grande, quando a gente estava planejando justamente fazer apresentações mais voltadas, então essas apresentações para a sexta, para a sétima são mais lúdicas do que para as do ensino médio, por exemplo. Né? Está fazendo já a avaliação do nível da faixa etária. Isso, para chamar atenção, para fazer uma brincadeira, para falar palavras, fazer coisas com que tragam ele para mais perto, não seja só aquela apresentação meio morosa, meio chata. Então, tem uma equipe muito grande, tá? Em Santa Maria, da UFSM, o pessoal da Fono está aí, acho que em torno de 80, 90 alunos. Da Engenharia Acústica um pouco menos, em torno de 30, né? E a gente tem juntado forças, até já recebi várias fotos de hoje que o pessoal está fazendo de segunda a quinta-feira por toda a cidade. Para quem quiser também, até tinha esquecido de falar, a gente vai participar também aqui da Feira do Livro, né? Que está em andamento na cidade, um ponto muito importante para... Nos finais de tarde, de segunda a quinta-feira, a gente vai levar o medidor, o sonômetro, o sistema de gravação especial para mostrar para as pessoas, para conversar, tirar dúvida. É bem curioso, porque todo mundo às vezes passa assim, eu tenho um vizinho, eu tenho a sala da minha casa, todo mundo tem uma curiosidade, né? E às vezes uma conversa ajuda a entender alguma coisa, ou mostrar que também ele incomoda ou não incomoda. Então a gente está pensando justamente em estar ali também na Feira do Livro, né, para conversar com as pessoas. Excelente essa ideia, William, excelente. A gente
está crescendo, mas está ficando bastante audacioso, assim, a coisa, né? Que vai crescendo e vai aumentando a responsabilidade também, né, Ricardo? Exato. Isso na cidade, né? Eu falo com outra professora, eu falo assim, olha, Odete, você precisa me ajudar, porque eu estou ajudando também o resto do Brasil, né? Isso. Então aqui você me dá uma mão, porque... que toda novidade, ela acaba criando, né, algumas expectativas diferentes, mas tem que ter essa... No ano passado o tema era trânsito, então a gente fez várias ações em postos de gasolina, em paradas, o pessoal, foi bem curioso, o pessoal da Artes Cênicas participou fazendo assim umas encenações dramáticas, isso chamava bem a atenção das pessoas, o pessoal curioso, assim. E para esse ano a gente já melhorou, aí tem um trabalho com os professores, tem um questionário, as meninas da Fono, onde as escolas deram um pouco mais de tempo, elas fazem um trabalho de avaliação em alguns estudantes, conversam com os professores, então elas estão também dando essa mão de entrar um pouquinho no mundo deles, falar sobre a saúde, avaliar quando possível. Muito importante. E eu acho que vai ser uma coisa bem bonita, bem legal para a cidade e para o Brasil, assim. Sem dúvida. A gente é bastante difícil fazer estatísticas, sabe? Mas a gente trabalha aí de 200 a 300 municípios, pelo menos, que a gente tem feedback. Então é bastante gente. Olha, né? Para trabalhar. Então eu falo que esse mês agora o meu trabalho, o segundo trabalho é o INAD, a semana, que é todo dia respondendo. Não tem como pensar em outra coisa, viu, William? Todo dia respondendo e tal. Claro que a gente trabalha durante o ano todo, a gente tem o site, tem algumas ações que vão andando e tal, mas o dia símbolo, o mês, né? Sim. A semana e o dia símbolo tem que ser com mais intensidade, justamente para despertar aí, né? Exato. E atingir o objetivo. Ricardo, William, nós falávamos aí desse público todo, né? Tu falaste aí em um número aproximado de estudantes que se envolvem em todo o processo, e eu chamo a atenção sempre que nós temos aí, e eu coloco aí entre aspas, né, uma mão de obra gratuita em termos de conhecimento. Então vocês imaginem o seguinte aqui, quando nós estamos falando desse tema específico e envolvendo a universidade, nós estamos, é uma via dupla, né, de duas mãos, ou seja, eles estão tendo essa experiência ainda nos bancos acadêmicos, né, de terem esta oportunidade de trabalhar, sim, principalmente dentro da área da engenharia, como o professor está falando, mas também a comunidade ganha com isso, porque são profissionais da área, né, e de diversas áreas, que estão em conjunto tentando resolver, tentando prevenir, enfim. Então, o que eu digo sempre é que Santa Maria é um dos municípios do estado privilegiado pelo número de universidades, enfim, as faculdades que nós temos aqui, e que essa mão de obra ela venha a ser gratuita, repito, porque são estudantes que estão aqui e que podem deixar muitas coisas para a cidade, né? E não só esta situação, vocês vêm aqui para me incomodar, vocês ficam 4, 5 anos fazendo o curso aqui, depois vocês vão embora. Não, nós temos que aproveitar essa gurizada aí com essa energia toda, como nós falamos no início, né? E acontece isso, é bem bonito. Às vezes eles participam como estudantes, vão trabalhar em outro lugar, eles começam a participar como profissional, e pedem o material, e já estão organizando outros mini-grupos. Exato, que vão disseminando. E vão se multiplicando, né, William? Exato. Então é para ver assim, essa multiplicação e esse incentivo que está se dando aí e se criando oportunidades. Exato. Porque daqui a um pouco surge um caminho diferente para um determinado grupo. A gente diz assim, olha aí, está se abrindo uma porta grandiosa aí para mim, né? Do lado profissional, enfim. Maravilha. Eu creio ser importante a gente considerar também, muitas vezes a gente coloca uma tentação, uma tendência, o jovem como problema, o universitário como problema, e eu vejo que ele também pode ser visto como solução nesse sentido. Exatamente. Se a gente pensar, faz pouco tempo que a gente tem a preocupação até de construir um apartamento, uma casa que respeite minimamente algumas regras da acústica, né, para que eu possa ter um conforto e meu vizinho também. Quer dizer, aliar a outras áreas do conhecimento, por exemplo, a acústica com relação à saúde e outros elementos, né? A gente percebe o evento que entristeceu Santa Maria está ligado a isso, né? A gente não conversa muito sobre isso. Verdade. Mas o problema, o fato gerador foi a questão do ruído, que nós não conversamos. Quer dizer, como é que eu posso criar um espaço na sociedade onde as pessoas possam se divertir com segurança e tranquilidade
e ao mesmo tempo, né, as pessoas possam descansar ou conviver de forma mais harmoniosa. E os nossos jovens, eles podem nos ajudar muito nesse sentido, tanto do ensino médio, do ensino técnico, como da universidade, no sentido de pensar essas conexões entre os saberes para a gente prevenir e também solucionar. Eu acredito que é possível termos uma sociedade melhor a partir de questões bem simples, decisões bem simples que nós podemos tomar juntos, né? Ricardo, tu abordou e tu falou muito certo, que em alguns momentos nós não gostamos muito, né, de relembrar lá o 27 lá de janeiro, né? Mas nós precisamos sim trazermos em muitos momentos à tona isso, porque está servindo de lição, né? Está servindo como modelo toda essa história para nós não voltarmos a errarmos em vários pontos, que nós sabemos que houveram muitos erros que desencadearam tudo isso. E tu falou uma coisa muito importante agora, que foi justamente a questão ruído, porque nós que acompanhamos num determinado momento, né, em termos das reclamações, olha, o vizinho lá do fundo está reclamando, o prédio lá não sei de onde está reclamando. Então, os proprietários do local, eles queriam resolver o problema. Então, daqui um pouco, chegava lá para o William como engenheiro acústico, diz, vem cá, aí o William, olha, Vargas, quem sabe tu coloca um isopor? Aí o outro lá diz assim, quem sabe tu coloca aquilo? Tudo dentro da parte técnica, mas que acabou se misturando tudo, né? Mas, William, sempre com o objetivo de tentar resolver o problema, né? Então, tu falaste muito bem agora e pontual. Tudo isso também foi o problema ruído. Não é isso? Eu sempre falo para os alunos, eu falo, gente, a gente tem que ajudar a mudar o cenário, né? Porque essa coisa de acústica, áudio, sempre tem um amigo que conhece, mas mais ou menos. O curioso, William? Eles que conhecem, Conheço, mas olha. não conhece, na verdade, né? Verdade. Daí, às vezes, acontece umas coisas assim, muito errada, que não tem, assim, tanto problema, mas às vezes acontece uma coisa muito errada que dá muito problema, né? Então, eu falo, olha, gente, tem que olhar o problema direitinho, colocar a solução, testar a solução, fazer a avaliação e ter certeza de que aquilo que é o que você especificou, né? Porque é realmente difícil, assim. Tenho certeza de que uma pessoa especifica uma coisa correta e às vezes por questão de custo, né? A coisa acontece diferente. Sim. Então, verdade. É delicado, eu acho, também esse assunto, porque às vezes você apresenta a solução e a pessoa fala assim, puxa, mas o que eu faço com R$500? Fala, olha, não faz nada, né? Ah, então deixa, entendeu? Isso. Aí não resolve nada. Exato, no final das mas contas. Aí de repente daqui um pouco chega alguém lá e diz assim, olha, tem um produto similar aí, que daqui um pouco ele é R$100. Então eu vou usar esse similar aí, entendeu? É o colega que conhece, que... Isso. E diz, olha aqui, ó, tem o mesmo resultado. Isso. Tem o mesmo resultado. É o grande problema, viu? Perfeito. É a pedrinha no nosso sapato. Porque a gente sabe que essa coisa de acústica, né? Eu até tiro sarro, às vezes eu falo, gente, tem gente que acha que a acústica é esoterismo, assim, não é. É uma ciência, a gente estuda, a gente vê como funciona, né? A gente prova como funciona. Então, você tem que ajudar a estudar e falar, ó, gente, existem as soluções técnicas, apresentá-las, né? E ir contra esse pessoal que fica achando e vai, enfim, exatamente. Que pode dar muito errado. Se nós entrarmos nessa situação do achismo, aí daqui um pouco... É bem difícil. É difícil. Bem, Ricardo, William, o nosso tempo, infelizmente, está terminando, né? Eu gostaria que vocês deixassem aqui uma mensagem, né? Para nós concluirmos o nosso bloco. E antes disso, eu quero parabenizar vocês, viu? Porque eu sei que é um trabalho voluntário, eu sei disso, né? Que é um trabalho assim, ó, porque se vocês dois estão aqui, porque vocês são apaixonados por aquilo que fazem. E nós sempre conversamos aqui dizendo, olha, quando nós fazemos aquilo que nós gostamos, nós não estamos trabalhando. Na realidade, não se trabalha assim, né? Nós estamos vivendo. Então, eu senti isso no Ricardo, dentro do aspecto todo dele, dessa parte da filosofia, né, do viver aí em comunidade, viver em sociedade. Nós temos, Ricardo, que cada vez aumentarmos mais, viu, esta mensagem, né, que há bem pouco tempo aí
está se aumentando essa parte muito individual, e as pessoas estão se fechando no seu mundinho, né? E que importante essa tua colocação aí dentro do programa. E o William a mesma coisa, né? Como tu falaste agora aí, tu recebe mensagem de tudo quanto é lado, que tu tem que coordenar aqui, coordenar lá, mas assim, ó, a gente sabe também que a engenharia acústica não deve ser uma matéria muito fácil, né? de fácil entendimento, diz assim, não, eu tenho absoluta certeza que tu ficou muitas e muitas noites, né? Folheando teus livros lá e fazendo teus cálculos. Então, parabéns para vocês, viu? E eu coloco também a Televisão Santa Maria aqui, a TV Santa Maria, à disposição de vocês, né? Qualquer situação, tragam pra gente aqui. Se o Cidadania não consegue encaixar dentro de alguma situação que vocês queiram, nós temos outras programações na TV que nós conseguimos encaixar, porque ela é uma TV comunitária e ela tem como objetivo isso, né? De nós vivermos nessa comunidade toda aí atuante, né? E muito dinâmica como nós vivemos, principalmente na nossa cidade. Então eu gostaria que vocês fizessem aí o encerramento e deixassem uma mensagem aí para o nosso público. Professor? Eu queria agradecer a oportunidade, o privilégio também de ouvir o professor William. A mensagem vai no sentido que a vida em sociedade, ela exige que a gente faça um esforço, né? A palavra razão do latim ratio é medir. Não existe uma resposta pronta, como eu disse antes, nós somos o problema e também somos a solução. E é importante, por exemplo, quando o professor falava da questão técnica, se nós ao fazermos, por exemplo, uma casa noturna, uma boate, a gente convidasse junto com o arquiteto, o engenheiro, alguém que entendesse de acústica, sairia muito mais barato prevenir e a gente não teria os problemas que já tivemos aqui em outros locais. Então a filosofia trabalha a reflexão justamente nesse sentido, né? Como nós podemos construir uma sociedade melhor, conciliando essas necessidades e desejos individuais com a comunidade. Ninguém precisa ser submetido à tortura, né? A gente pode conseguir viver em harmonia. E também no momento político que a gente vive no Brasil, quanto é importante a gente refletir que, ao não termos bem presente a diferença entre aquilo que é público e privado, aquilo que é individual e coletivo, custa muito mais caro depois a gente tentar contornar, né, via judicial, via outras formas. Então, que a gente possa viver em sociedade construindo junto, aliando o conhecimento técnico, né, do ético, para que a gente possa acertar, né, não só na construção dos prédios, mas também das pessoas, né, que elas possam viver melhor. Perfeito. Professor Ricardo Antônio Rodrigues, professor de Filosofia do Instituto Federal Farroupilha. Muito obrigado. Muito obrigado. Professor William. Bem, a minha mensagem acho que é convidar a todos que estão por aí vendo os alunos da fonoaudiologia, da engenharia acústica para conversar, tirar uma ideia, tirar dúvida. Se precisar, eles me chamam, pode me chamar, entrar em contato também. E mesmo que for por curiosidade, entrar, ver, se quiser mesmo conhecer a gente na universidade, a gente tem lá câmaras, tem algumas coisas, a gente pode conversar, pode pensar em controlar ruído, a gente pode pensar em saúde, sabe? Mas ver que isso existe, né? Existe proposições de soluções e o nosso grande motivo é justamente bem difícil essa coisa de conscientizar. Mas todo ano a gente tem um cronograma, a gente vai atrás das pessoas, das escolas, porque são as pessoas que fazem, né? Somos nós, são os alunos. Verdade. E durante o ano, para quem tiver curiosidade, a gente tem o site que é inadbrasil.org, tá? Inadbrasil.org, tá? Que durante o ano a gente põe o Inad Brasil tudo junto, William? Tudo junto. Tá. A gente põe lá notícias, andamentos, os materiais das campanhas todas estão por lá também. Então, precisando, seja da saúde, da técnica, da humana, da biológica, entre em contato. Então, todos convidados a nos visitar na feira. Parabéns, né? Parabéns. Trocar uma ideia. Legal. E acho que é isso. Muito obrigado. Na feira tem um horário específico na feira? A gente vai ficar no final da tarde, começo da noite. Onde o pessoal tem um horário mais livre, que passa por ali. E é um horário muito bom, porque é o horário que eu acredito que seja um ponto de horário aí bastante movimentado na feira. O pessoal está saindo do comércio, enfim, está na feira. É curioso, a gente também vai levar um medidor para o pessoal ver e tal. Olha aí, é uma oportunidade que a comunidade está sendo convidada para aproveitar isso. Convidado para ver. Parabéns, muito então. Muito obrigado pelo convite, e estamos à disposição aqui, viu? O Ricardo e o William, muito obrigado pela presença de vocês. Bem, nossos telespectadores, quando o papo é legal assim, o tempo voa, né? E eu estava dizendo para os professores aqui que
nós poderíamos ficar muito mais tempo aqui conversando, mas nós temos esses 2 blocos de 20 minutos, mas como o professor William falou, está à disposição lá na universidade, eles estarão aqui o final de tarde, início da noite, na Feira do Livro, que é um evento cultural fantástico, bonito, né? Da nossa cidade. Então venham até aqui a feira, vocês vão encontrar todos eles aqui também e que possam tirar dúvidas. Então, legal essa interação aí, nós como comunidade e o público estudantil e profissional dentro da universidade. A nossa Universidade Federal de Santa Maria, assim como as outras e até o Instituto Farroupilha, são desta forma, né? São abertos a nós estarmos aí em contato permanente com esse público e é importante para todos nós. Desta forma, nós encerramos mais esta edição do programa Cidadania e Segurança Pública, fazendo mais uma vez aqui e transmitindo um grande abraço para a Richelle Brasil e o Matheus Beck com a sua mãe Fátima, a família lá do nosso grande amigo José Tavares, que é da reserva da Base Aérea de Santa Maria. Um grande abraço para vocês e obrigado pelo carinho, eu repito aqui. Então, desta forma, nós desejamos a todos uma boa semana, que vocês fiquem bem e que na semana que vem nós possamos estar juntos novamente. Fiquem com Deus e até a semana que vem. Grande abraço. Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis, Michele Decorações, Agrimec Implementos Agrícolas, Fadisma, com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, íntegra e inovadora, Direito e Ciências Contábeis, Fadisma, 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser.